Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco de mapas mentais e o poder do pensamento visual. Mas quem sou eu? Eu sou a Joyce, fundadora da Rede Orienta, e a Rede Orienta foi criada com o propósito inicial de olhar para a família que recebeu um diagnóstico. Inicialmente era para pessoas com deficiência. Mas ao longo do tempo a gente foi entendendo que famílias que recebam algum diagnóstico, às vezes até de uma alergia alimentar severa, tem um impacto tão forte que a família acaba mais impactada do que a própria pessoa que recebe o diagnóstico. Entendendo isso, o nosso olhar é para a família, para o protagonismo da família, e aí a gente acredita que com uma base estruturada ela proporciona voos maiores aos seus filhos. E aí, eu imagino que você esteja assim sobrecarregada de informações, porque afinal de contas a gente está na era da informação, então a gente tem informação o dia inteiro. Tem um estudo que fala que hoje em dia uma única edição do New York Times tem mais informação de que um adulto inglês tinha no século 17. Exatamente. Então assim, a gente lê, a gente estuda, a gente é bombardeado de informações o dia inteiro, é televisão, é celular, é rede social, é esses montes de cursos que a gente faz. E aí, no dia que a gente tenta acessar essas informações, a gente imagina que vai ser assim, né? A gente imagina que a gente vai lá, como se fosse numa livraria, que está tudo catalogado, e a gente vai lá, qual foi aquele assunto mesmo? Esse. Só que na verdade tá meio assim, né? A gente não acha muito bem sobre aquilo que a gente... Acho que foi mesmo que eu li. Nossa, eu acho que... Foi aonde que eu vi? Foi no jornal? Não. Foi uma amiga que me contou? Não, acho que foi no Instagram. Não, foi naquele curso. A gente acha que vai ser assim, que vai estar tudo catalogado igual uma enciclopédia. Lembra da enciclopédia quando tinha? Que a gente ia lá, pegava um volume, abria e consultava. Só que, na verdade, a gente anda meio assim, né? Então, eu queria te explicar um pouco qual é a diferença. Isso tudo que a gente está falando, a gente está na era da informação, na verdade a gente está na era dos dados. A gente está na era dos dados. Dados são registros soltos, informações aleatórias, assim, sem qualquer análise. Então, é tudo que está rodando por aí. E aí, quando a gente estrutura e organiza um pouco esses dados, é que eles viram informação, tá? E depois que a gente... processa essa informação, coloca um pouco da nossa experiência, do nosso mapa, e isso vira conhecimento. Então, para dar uma diferenciada, é como se os dados fosse você olhar, as informações fosse você ver, e o conhecimento é quando você aplica. Então, imagina que dados é um monte de números soltos, e a informação é quando você... Imagina que você está pegando uma planilha, você lança um produto, alguma coisa, você tem lá tantos inscritos e etc. Então, esses são os seus dados. Você tem lá os dados de tantas pessoas inscritas. Só que são tantas pessoas inscritas, quantos homens, quantas mulheres, quantos são de São Paulo, quantos são de fora do país, isso já vira uma informação. Quando você pega isso e você já transforma isso junto com o seu conhecimento e coloca, bem, vamos agora aplicar essa informação que eu tenho, vamos separar esse meio list para esse tipo de pessoa desse meu novo produto. Aí já começa a virar conhecimento. E aí, eu queria que você pensasse agora como que foi na época da escola. Vamos imaginar como isso começou. Quando você estava lá na escola, você aprendeu por um método que você tinha que escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? Em linha, dentro das margens do seu caderno, tudo direitinho. Entenda, isso era importante, afinal de contas os livros são escritos dessa forma, então é importante que você aprendesse numa metodologia. Só que o que acontece? Isso acaba fazendo você ficar engessado, assim, então o nosso pensamento ele fica limitado, ele fica como se estivesse realmente dentro da caixa, exatamente assim. E aí eu te pergunto, de que grupo você fazia parte? Daquele que anotava tudo sem parar que o professor falava? Lembra da aula de História e Geografia que você anotava, você só transcrevia? Ou você é daquele que o professor fala, pronto, podem anotar, e você só levanta e tira foto? Independente de qual grupo você esteja, hoje você vai entender que os mapas mentais realmente vão te ajudar nisso. A processar todos esses dados e informação para virar conhecimento. Entenda, quando você redigia tudo que o professor falava, você só fazia uma transcrição. Você não estava prestando atenção, você praticamente estava ali redigindo as palavras dele, você não colocava nada seu ali. Então, quando você tinha que acessar isso futuramente também, era um problema, porque você tinha páginas e páginas escritas.
Aí você fala, não, mas agora eu só tiro foto, mando para a nuvem. Na melhor das hipóteses, você manda para a nuvem e você não perde quando seu celular cai no chão, quebra, toma uma chuva e perde tudo que estava lá dentro. Então vamos dizer que você seja super organizado e mande todas essas fotos para a nuvem. Tá bom. Aí eu te pergunto, quantas vezes você acessou isso? Quantas vezes você voltou lá para ter aquela informação para virar conhecimento? Aquilo está na nuvem, um monte de dados solto. Você não volta lá para ver isso. Dificilmente você volta. Então você fica cheio de dados perdidos na nuvem. E aí, eu queria saber se você já ouviu falar nessa pirâmide do Will. Sabe, meu amigo Will? Então, ele fala assim, que a gente aprende 10% quando a gente lê, 20% quando a gente escuta, 30% quando a gente observa, quando a gente vê, 50% quando a gente vê e ouve. Muitas pessoas até, quando estão lendo um livro, bota também o audiobook para ser 2 canais ao mesmo tempo e absorver mais. 70% quando a gente discute com outros. Então as escolas hoje em dia estão começando essa movimentação dos alunos discutirem entre si, porque eles já entenderam que o aprendizado assim funciona melhor. 80% quando a gente escreve, interpreta, traduz, comunica, cataloga, e 95% quando a gente ensina os outros. E aí, quando você explica, resume, estrutura, generaliza. Então assim, agora que você já sabe como estão essas informações dentro de você, na próxima aula a gente vai ver como os mapas mentais vão poder te ajudar com isso, tá bom? Tchau!